Irmãos, quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 até o verso 14. Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos, nesse momento. Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, que fala ao teu povo por meio das tuas ordenanças. Nessa manhã do dia do Senhor, já cantamos ao Senhor, já buscamos a tua presença em oração, já lemos a tua santa palavra. Agora vamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, desvenda os nossos olhos, para o louvor do teu nome e para o bem da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A nossa dificuldade em compreender a relação entre lei e graça, irmãos, ela não é fruto simplesmente de estudo acadêmico e que nos leva a tomarmos posições distintas quanto a esse tema. Diz respeito à nossa própria natureza, diz respeito à nossa própria inclinação. Não é, e muitas vezes as pessoas, elas tomam um caminho diferente em doutrinas, não é porque uma sabe necessariamente mais do que a outra, porque uma inclinação do coração regularmente leva o indivíduo a se acomodar numa realidade em que a carne, o pecado e a sua própria alma encontram conforto. E eu digo isso porque eu lembro na minha adolescência, quando na igreja, filho de presbítero, cresci na igreja presbiteriana no interior do Pará, de onde sou natural, e eu lembro-me que eu tinha dúvidas profundas no meu coração com respeito a alguns textos da Bíblia, não da veracidade do texto, nem dele ser a palavra de Deus ou não, mas do que significava aquilo. Eu tinha dúvida, por exemplo, quando a professora de escola dominical, desde a minha infância, contava a história das virgens que saíram para encontrar-se com um noivo e umas levaram azeite suficiente para mais tempo e a outras apenas para um pouco de tempo, e quando faltou, elas pediram ajuda e elas não deram. Disse: não, a gente não vá comprar e depois volta. E aquilo me indignava, porque eu dizia: por que o Senhor não nos ensina a ajudar um ao outro, a socorrer o outro? Por que ela não deu isso? Por que ela não ajudou a pessoa?
Um outro texto que me incomodava muito na Escritura era esse. Eu li o texto do fariseu que dizia: mas Senhor, o Senhor não ama o homem que não rouba, o homem que jejua, que dá dízimo, que não adultera? Por que o Senhor não recebeu esse homem? Isso me incomodava, e me incomodou muito tempo no meu entendimento. Eu tinha dificuldade com esse texto. Mas o problema não era dificuldade com o texto, era dificuldade, posteriormente, a gente vai entender com a lei. Qual o lugar da lei na minha salvação? O problema está aqui. E às vezes, e essa é uma exortação que eu faço, e na verdade um conselho, não uma exortação, mas um conselho. Professores de escola dominical não apenas contem histórias, mas ensinem o significado bíblico, cristológico, salvífico para as crianças. Não apenas conte história, porque a Bíblia não apenas contou história, ela contou história com significado apontando para Cristo, a obra da graça. Como é sério isso, e às vezes a gente ouve histórias e não sabe exatamente o significado dela para a nossa vida. Esse texto, eu comecei a ter um pouco de conforto no meu coração quando eu fui compreender um pouco da relação com a lei, e entendendo um pouco na caminhada cristã, como esse texto era melhor compreendido. Com isso, eu começo dizendo isso aos irmãos. Eu não era acadêmico, era um adolescente, não era um estudioso da Bíblia, era um pré-adolescente na época que eu começo a ler esses textos e me incomodar com eles, porque há uma inclinação natural no nosso coração para sermos salvos por nossa própria justiça, por nossa própria obediência, pela lei. É uma inclinação natural nossa, não é nada de academicismo. Isso é uma inclinação natural do nosso coração. Esse texto, ele é rico, não apenas por ele só, mas pelo que ele passa a narrar no decorrer da sequência até o capítulo 19. Nós vamos pontuar isso no decorrer da exposição. Pregar numa parábola não é fácil. Essa não é tão difícil, porque o Senhor já nos deu o caminho das pedras. Por que ele está falando essa parábola? Normalmente, estudar uma parábola, você precisa conectar com um contexto para entender o que ele está querendo dizer. E normalmente as parábolas são contadas em séries, né? Essa aqui ela é seccionada, mas Jesus ele vai dizer a razão pelo qual ele está contando a parábola. O verso 1 diz assim, o verso 9, propôs também esta parábola. Há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Veja uma conexão intrigante aqui. Então a parábola foi contada para quem? Primeiro, para aqueles que confiavam em si mesmos, confiavam na sua própria força, na sua própria obediência. Segundo, por que eles confiavam em si mesmos? Por se considerarem justos, isto é, a justiça deles emanava do seu próprio braço, isto é, da sua própria força, da sua própria obediência, porque ele não fazia o que os outros faziam, porque ele não praticava o que os outros praticavam, logo ele era mais santo e salvo do que os outros. E consequentemente isso traz o elemento de abandono, ou mesmo de repúdio. E o texto diz, e consequentemente, veja, desprezavam os outros. Você percebe como o desprezo pelos outros é o fim de um processo de confiar em si mesmo, porque a sua salvação depende da sua própria força. Enquanto a salvação depende da graça e da misericórdia de Deus, eu tenho compaixão pelos outros, eu tenho misericórdia dos outros. Por outro lado, quando eu acho que eu sou salvo por minha própria força, eu desprezo os outros porque os outros não são iguais a mim, porque não praticam as mesmas coisas que eu pratico e porque não andam pelos mesmos caminhos que eu ando. O Senhor então nos dá o caminho das pedras. A razão pela qual ele vai contar essa parábola já está no início da parábola.
E aí ele divide em duas partes. A história de dois homens que sobem ao templo para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu era aquele que, como Paulo era fariseu, cria na doutrina da ressurreição, que tinha uma percepção das Escrituras mais aguçada, e mesmo assim era um homem que, segundo a lei e segundo o seu próprio entendimento, tinha um zelo, mas não tinha um entendimento. Outro grupo aqui, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que era uma classe extremamente malquista por causa que eram ladrões, roubadores, exploradores dos pobres e dos necessitados e ganhavam dinheiro por meio de injustiça. Os dois sobem ao templo para orar. E essa é a imagem interessante. Os dois vão orar, os dois vão buscar a Deus e vão falar com Deus. E você vai perceber, irmãos, que nem sempre todo crente é conhecido porque ora, é verdade, mas nem todo mundo que ora é verdadeiramente salvo. Porque se você tem a sua própria justiça como a causa de você ter acesso a Deus, você não é recebido por Deus. Martinho Lutero chega a dizer: se você buscar a Deus sem Cristo, você não ora, você faz chacota dele, porque você chega com seu próprio sofrimento como base e com sua própria justiça como fundamento para ter acesso à presença de Deus. Isso não é orar, diz Martinho Lutero, isso é fazer chacota de Deus. Ele ora a Deus e ambos, na realidade, sobem ao templo para orar. E o texto é claro: dois homens subiram ao templo com um propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então ele passa a narrar como o fariseu ora. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Então é interessante porque é engraçado que o verbo orar na língua hebraica, apesar que aqui é o texto grego, né? Mas a palavra hebraica usada, o verbo orar, ele pode dar essa ideia de falar consigo mesmo. Mas é uma péssima tradução, porque nem sempre ali é um verbo defectivo, que a tradução dele, na realidade, não significa falar consigo mesmo, mas significa falar. Então, quando a pessoa vai ao pé da letra, traduz mal esse texto, mas na realidade não é isso do que significa. Já no texto aqui em tela, que não é o texto hebraico, é o texto grego, na tradução, na maneira como é falado, orar para si mesmo, é interessante a imagem que é estabelecida no texto. Ele é a sua própria justiça, ele é a sua própria retidão, entende? Ele fala com Deus e a imagem é dele mesmo. E como é isso, irmãos? Como é que você ora para Deus e na realidade você está falando com você mesmo? E aí o texto vai nos ajudar a entender. O fariseu posto em pé. Perceba que Lucas faz um jogo de palavras bem interessante. O texto diz assim: o fariseu se colocou de pé. Aí quando ele vai falar do publicano, no verso 3, diz assim: o publicano, estando em pé, que era a mesma posição dele, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Aí ele descreve uma outra postura dele. Enquanto que o fariseu, ele estava em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. O outro, de pé, não levantava a cabeça aos céus, porque não confiava em si mesmo. Parece pequeno isso, mas é tão glorioso, porque lá em João, no capítulo 17, se os irmãos tiverem a curiosidade de abrir sua Bíblia, na oração sacerdotal, quando Cristo vai cumprir toda a lei, é engraçado que lá em João 17, de 1 a 3 a 4, João vai dizer assim:
as palavras de Cristo, levantando o Senhor os olhos ao céu, orou. Ele levanta os olhos, é uma imagem, e aí ele vai dizer no verso 3 e 4, ele diz: Pai, tudo o que me deste para fazer, eu fiz. Em outras palavras, eu cumpri toda a lei, eu fiz tudo aquilo que era requerido. Olhar para cima, nesse contexto de oposição, era porque o outro era transgressor da lei, e Cristo era obediente. Ele olhava para o Pai e olhava com seus próprios méritos. Ele chega na presença de Deus com base nos seus próprios méritos, e eu não tenho como chegar na presença de Deus com base nos meus próprios méritos. Eu nunca vou chegar para Deus dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me deu para fazer eu fiz, eu fui obediente, reto, nunca inclinei meu coração para o mal. É impossível, eu sou pecador, eu nasci em pecado. Mas Jesus Cristo não. E a oração de João 17, a oração sacerdotal, ali são as últimas horas de vida de Cristo antes da crucificação. João, de maneira espetacular, gasta mais tempo do seu evangelho nas últimas horas de Cristo do que qualquer outro evangelista. Lembre-se, João 17, no 19 ele está morto, no 20 ele ressuscita, de João. Pai, tudo que me deste para fazer foi feito. Cristo é ouvido não pela misericórdia, mas pelos seus méritos. Eu sou ouvido pelos méritos de Cristo. Cristo é ouvido pelos seus próprios méritos. A base é a sua obediência. A minha base é a obediência dele, não a minha obediência. Perceba como que a relação com a lei e a graça afeta até a minha maneira de orar. Ela muda a minha perspectiva na oração. Aí vem o fariseu. Voltemos então ao fariseu na sua oração, de pé, orando de si para si mesmo. Desta forma, ele dizia: ó Deus, graças te dou. Você sabe que os problemas teológicos, eles não são causados pelos termos que nós usamos, mas pelo significado que nós damos a eles. Porque às vezes você fala tudo certo, mas significa totalmente diferente. O nosso Mark Jones, que escreveu um livro sobre antinomianismo, está em português essa obra, e eu tive o privilégio de uma certa ocasião traduzi-lo numa pregação que ele fez em Recife, e foi muito interessante. Eu não tinha ouvido isso. Ele diz abertamente, ele diz assim: o problema com a lei não é o que as pessoas dizem, é o que elas não dizem. Não é o que elas falam, é o que elas não falam, ou o que significa aquilo que elas falam. Veja que coisa interessante, porque usou a palavra graça, usou a palavra evangelho, a pessoa pensa: eita, ele está falando então daquilo que eu creio. Não, o fariseu diz: eu te dou graças, Senhor, porque eu sou justo, porque eu não sou igual aos outros. A graça para ele, o que significa graça para nós? Porque a graça não humilha, a graça não quebranta, a graça não o põe de joelhos. A graça o coloca de pé para ele, a graça o exalta, a graça faz com que ele olhe de si para si mesmo, a graça faz com que ele despreze os outros. A graça que não é a verdadeira graça que nós cremos. E o nosso problema está aqui, não é aquilo que se diz, mas o que significa com aquilo que se diz, ou muitas vezes aquilo que não se diz. Eu preciso conceituar a graça. Hoje em dia não basta falar eu creio em Cristo, eu preciso saber que Cristo é esse que você crê. Eu disse: eu creio no Evangelho da Graça. Eu preciso entender o que é que você crê, porque você pode ser o inimigo da fé. Não basta simplesmente hoje declararmos
com expressões vazias aquilo que nós queremos dizer. Veja, reverente ele é para com Deus. Ó Deus, você lembra daqueles que vão ser rejeitados por Cristo no último dia? Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome. Eles vão ser reverentes, eles vão chamar o nome de Deus, eles sabem orar. O Senhor vai dizer: eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, eu não conheço nenhum de vocês, vocês não me pertencem, vocês são iníquos, vocês vivem na prática da iniquidade. O fariseu orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Como que, você imagina, irmãos, Mateus 5, no Evangelho, no Sermão do Monte, Jesus já ia dizer o seguinte: ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Veja, a lei, está escrito isso, não adulterarás. É isso que está escrito na lei. Como Cristo está combatendo isso? Não. Porque eles interpretam ali não adulterarás, irmãos, como sendo apenas associado ao aspecto físico. Jesus disse: se você olhar com um olhar impuro, se você se divorciar de modo não bíblico, você está cometendo adultério. Eles interpretam a lei como quem recebe uma multa de trânsito por ter infringido a lei de trânsito, só que essa lei que foi infringida, ela não fere o governador, nem a lei, nem aquele que criou a lei no estado, nem mesmo o governo federal, mas a lei de Deus, ela fere aquele que é o legislador, o santo, como nós vimos ontem na primeira palestra. Aqui, a consciência deles era, eles não praticavam os atos externos. Nós nunca roubamos ninguém, nós nunca adulteramos, nós não somos como os homens, nós não praticamos injustiça. E aí ele é mais claro: nem ainda como esse publicano aqui do meu lado, que é ladrão. Obrigado, Senhor, porque eu sou melhor do que eles. Que oração? A nossa oração seria: obrigado, Senhor, porque a diferença minha para esses pecadores indignos é a tua graça. Se não for a tua misericórdia, eu estaria pior do que eles. A confiança. E aí, veja, ele cita a lei, porque é importante isso, irmãos. Veja: não furtarás, não adulterarás. E ainda usa o princípio da adoração: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, ainda além disso, Senhor, eu sou um homem piedoso, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Pronto, cercou, eu não tenho mais problema. Se alguém perguntasse para você: o que garante que você é salvo? Qual seria a sua resposta? Se você me disser: é porque eu não falto um culto, é porque nós cantamos os salmos,
é porque eu dou dízimo, é porque eu sou um bom pai, porque todo o trabalho da igreja eu vou. Se você me responder isso, eu vou dizer para você, urgentemente, você precisa conhecer a Deus. Você está perdido. Você precisa urgentemente conhecer a Deus. Martinho Lutero afirmou: se você atribui a ínfima parte da tua salvação à tua obediência, corra, corra, corra urgentemente para Deus, porque você não o conhece. Porque você não o conhece. O problema da nossa obediência, irmãos, está aqui. Qual o lugar da lei para o fariseu? E aí foi quando a minha alma sentiu alívio no entendimento desse texto. Deus não tem problema, e Deus quer que nós... Lembre que a lei, ela é um princípio claro de regra de obediência. A lei moral para o crente. Mas não é regra de justificação. Eu não sou justificado por minha obediência, mas como regra de obediência, depois da graça que me foi concedida, pela obediência de Cristo, a lei, a minha obediência, ela é fruto. Ela não é a causa. No Salmo de número 62, abra sua Bíblia comigo, por favor. O último verso do Salmo 62, o texto diz assim, Salmo de número 62, o último versículo do Salmo. Verso 12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Esse texto é intrigante. A graça pertence ao Senhor, Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Como é? Quer dizer, o Senhor vai me retribuir segundo a minha obra, mas a graça é do Senhor. A causa da minha salvação é a graça, a eleição graciosa de Deus. O fruto, qual Ele vai me retribuir segundo o que eu faço, é porque eu vou dar fruto segundo a graça. Preste atenção. Eu vou repetir aquilo que eu falei ontem. Uma árvore cheia de frutos não é a causa da árvore estar viva. Uma árvore cheia de frutos é a declaração de que ela está viva. Não é a causa dela estar viva. A vida da árvore não depende do fruto dela, é consequência da vida. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, porque as nossas obras falarão da nossa vida, do que somos. O que aconteceu com o fariseu foi que ele colocou a obediência não como fruto, mas como base da salvação. E aí ele se atrapalha completamente, e aí ele confia em si mesmo, ele ora para si mesmo, ele espera nele mesmo, não em Deus. Acontece que fazendo tudo o que era para ser feito, ele revelou que não pertencia ao Senhor. Ora, irmãos, deixa eu insistir nesse ponto com os irmãos. Se Cristo não for a sua base, se a obediência de Cristo não for o teu fundamento, você está correndo em vão. Você está se enganando a si mesmo. Você está perdido. E precisa de Cristo urgentemente. Urgentemente. O publicano, por si só ladrão,
transgressor da lei, convencido da transgressão. Ora, primeiro com a posição e a postura, estando de pé longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, batia no peito. Se eu posso usar a figura de João, quando Cristo levanta os olhos ao céu e diz: eu fiz tudo o que me deste para fazer, esse não consegue levantar os olhos ao céu e diz: tudo o que fiz foi pecar contra ti. Tudo o que fiz foi pecar contra ti. Essa é minha obra, que me afasta de ti. Essa é minha realização, o que me separa de ti. Mas eu estou diante de ti, sem mérito, dizendo: ser propício a mim, pecador. E é interessante o termo utilizado, que vem da palavra propiciação, que exatamente é aquela imagem do Santíssimo Lugar, quando o sangue era aspergido, e lembra muito bem, uma vez por ano, colocado sobre o altar, e lembra que a glória descia sobre aquela tampa da propiciação. Aí a glória de Deus descia, diz o texto, era Shekinah, não é? Que era a presença de Deus. Essa palavra Shekinah não tem em hebraico, mas ela vem da palavra Shahan, em hebraico significa habitar, habitação, que era o lugar da habitação de Deus, a glória presente de Deus ali. Quando Deus descia em glória, irmãos, o sangue cobria o pecado. E o que estava dentro daquela arca? A lei. Porque nós somos transgressores, então ali o sangue cobria, e nós éramos contados não mais como transgressores da lei. É por isso que João Batista, quando viu Cristo, disse, fazendo menção a esse momento, que quando o sangue era derramado sobre a tampa, e a glória descia, o sangue do Cordeiro fazia com que Deus não visse mais o pecado. E agora João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mesmo sendo transgressor, eu fui salvo, enquanto aquele parentava justo não foi salvo, porque a sua obediência era a base da salvação, enquanto a obediência de Cristo era a base da salvação do publicano, porque ele era um transgressor da lei. Era um transgressor da lei. Essa é a única maneira que eu tenho de ser ouvido por Deus em oração. É por isso que o nosso catecismo, quando descreve o que é oração, ele diz: oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo, segundo aquilo que está escrito na sua palavra, com confissão de pecados e ações de graça. Eu oro a Deus em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Ele é a minha justiça, Ele é a porta que me faz ter acesso ao trono da graça, Ele é o caminho que me faz ter acesso ao trono da graça, Ele é o meu sumo sacerdote. Não a minha obediência, mas a obediência dele. Aí, o texto encerra
com a declaração já clara: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este é o próximo, que era o fariseu, e aquele, que é o publicano, e aquele é o mais distante, que é o fariseu. Um foi justificado e o outro não. O publicano foi justificado, e a justiça do fariseu era ele mesmo, e a justiça do publicano era Cristo. A obediência de Cristo era a sua salvação. Sabe qual é o problema da lei? Com a lei, que nós queremos fazer dela, da nossa obediência, a nossa segurança de salvação, a nossa justiça redentora. É impossível, irmãos, ao homem, por causa do pecado, não por causa da lei, mas por causa do pecado. Sabe o que é interessante? É que duas histórias são contadas após essa, depois de o Senhor dizer: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humilhação aqui é não confiar em si mesmo, mas em Cristo. A exaltação aqui é confiar em si mesmo e não em Cristo. A pior arrogância, o que Deus abomina no soberbo, não é o que anda de nariz empinado simplesmente, é o que aparentemente é tão humilde, mas rejeita Cristo. Fulano é tão bom, ele só não quer o evangelho, mas ele parece um crente. Ele é tão bom, ele só rejeitou Cristo. Ele só não quis o Salvador. Mas ele é uma pessoa tão boa, tão amiga, tão família, tão bom pai, tão boa mãe, tão amigo de todo mundo. Soberbo, arrogante e soberbo, da pior espécie, disfarçado, insensato, que precisa correr para Cristo urgentemente. Então, duas histórias eles vão se destacar daqui. A primeira é a que vem no verso 18 do capítulo 18, a história do jovem rico. Há um fariseu naquela parábola, e aqui esse jovem rico é um fariseu. E no capítulo 19 de Lucas eu tenho o publicano, que é Zaqueu, que foi salvo. Então eu tenho, na mesma conexão, na mesma estrutura do texto, eu tenho essa história e tenho anexada a ela a história do jovem rico e imediatamente a história de Zaqueu. E ele vai mostrar como isso é real, como isso ocorre na vida real. Você sabe como há uma discussão no mundo da teologia, por exemplo, se a obediência de Adão me daria a vida eterna. Então, existe muita discussão. Thomas Goldwyn, por exemplo, acha que não, era terrena apenas a vida que Adão podia me conceder. Thomas Boston vai dizer que sim, era a vida eterna que ele me daria. John Owen vai dizer que sim, era a vida eterna que ele nos daria. E por que isso é tão interessante? Porque veja a pergunta do jovem rico, o fariseu. Certo homem de posição perguntou-lhe, verso 18 do capítulo 18: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele não é o que eu faço para ter melhores dias na terra, mas para herdar a vida eterna. E Jesus poderia ter dito: crê em mim e você vai ter a vida eterna. Jesus vai dizer: o caminho é ser obediente. Mas só que ele vai dizer: é impossível para você. Você vai ver que na sequência eles vão chegar à conclusão: é impossível o homem ser salvo. Exatamente essa é a conclusão. Porque o que está sendo dito é: eu sou eu quero a vida eterna. Aí Jesus vai dizer: obedece à lei,
Então, me parece que o que está sendo dito aqui reflete o que aconteceria no Éden. Se ele cumpre a lei, teríamos a vida eterna. Ora, se nos foi imputada não apenas a morte física, espiritual, mas a morte eterna, por que também não seria o contrário, com respeito à vida? Se herdamos de Adão a morte nos 3 aspectos, se a obediência dele só poderia me conceder vida terrena, então a morte dele só poderia me conceder morte terrena, não me parece óbvio o argumento. E a resposta aparece no texto clara. Eu posso herdar a vida eterna, como faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E é interessante que o Senhor Jesus aqui, as pessoas estão dizendo que interpretam como que Cristo estivesse dizendo, eu não sou Deus. Pelo contrário, Jesus está dizendo, olha, você me chama de bom, só um que é bom é Deus, então você está me chamando de Deus. Se você está dizendo que eu sou bom, é porque eu sou Deus, porque só tem um bom. E isso vai estabelecer um padrão estranho para o mundo. Porque quando a Bíblia diz que Deus é bom, as pessoas usam para falar, Ele é bondoso, é misericordioso. Não, Ele é bom, é porque todo mundo é mau. Porque todo mundo é iníquo, todo mundo é pecador. Só Ele é bom. Só Ele é justo, só Ele é reto, só Ele é obediente. Só Ele e mais ninguém. Ninguém é bom senão Ele. E aí Ele empurra ainda mais para a vala aqueles que precisam de socorro, para que eles percebam onde eles se encontram. Só um que é bom. Sabes os mandamentos? Então ele vai adiante. Não matarás, não adulterarás, não matarás. Olha, acabou o fariseu de dizer, eu não adultero, eu não mato ninguém. Sabe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Sempre falta alguma coisa quando você quer ser salvo pela obediência. Por sua obediência, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre você, sabe como é a lei? Não é? A lei é assim. Eu era mais magro, você pode crer, um tempo da minha vida, na minha juventude, quando a nossa igreja no interior do Pará, nós fazíamos viagens missionárias na região ribeirinha, e nós íamos para as congregações distantes e dormíamos numa rede chamada garimpeiro, que era uma redezinha que a gente botava até no bolso. Era tipo uma garrafa térmica. Se tivesse frio, matava você de frio. Se tivesse calor, matava você de calor. Ela conservava aquilo e piorava. E a gente então chegava nos lugares, aí ia dormir. Muriçoca, que lá a gente chama de Carapanã, era coisa linda de se ver. Porque você não via outra coisa a não ser elas. Você tinha que ir olhar. Era muitas, mas muitas. Como diz o pernambucano, não era muito, elas se amostravam. Quando chega na hora de dormir, vem o pânico. Me concederam um lençol. O lençol não me favoreceu. A muriçoca não perdoava. Quando eu cobria os pés, descobria a cabeça. E a muriçoca na cabeça. Quando eu cobria a cabeça, elas davam nos pés. A lei para a nossa salvação é exatamente assim. Sempre falta alguma coisa. Eu cubro as pernas, fica a cabeça lá de fora. Eu cubro a cabeça, descobre os pés. Nunca é perfeito a minha obediência. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ainda te falta alguma coisa. Se eu chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho feito tudo, você vai ouvir dele: ainda te falta alguma coisa. Jesus disse: eu fiz tudo o que era para fazer. E quando ele adentra os céus em glória, como diz o Salmo de número 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Adentre aos portões celestiais. Ele foi recebido na glória. O Salmo 22 descreve ele na cruz, começa assim o 22, Deus meu, porque tu me desamparaste. Ele está descrevendo a sua morte. No 23 ele é o pastor que é cuidado pelo Pai e que é levado até a casa. E o 24, ele é o que adentra a eternidade, depois de morrer, ressuscitou e adentrou a glória. Ele foi recebido. Ele foi o primeiro a receber: vinde, meu filho amado, fizeste tudo que era para ser feito. Nada te faltou. Agora, o Senhor diz: ainda te falta alguma coisa. Eu vou embora, porque sou muito rico. Não posso me desfazer da minha riqueza. E aí o Senhor adentra os argumentos no verso 24. Vendo Jesus, e Jesus vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu não vou me deter nos detalhes aqui das explicações, mas do princípio geral. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Essa é a lógica. A lei vai dizer: falta sempre alguma coisa. E quem pode ser salvo? Ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aí vem o capítulo 19, onde o impossível acontece. O publicano foi salvo, sendo transgressor da lei. Veja no capítulo 19, acompanhem comigo, por favor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Veja o detalhe, a importância da riqueza, que está associada que era o riquíssimo do texto anterior, do fariseu, e mais ainda, ele era publicano, ladrão por natureza, não precisa nem falar muita coisa. Ele diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subia a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Ele era um filho de Abraão, perdido, uma ovelha perdida da casa de Israel. Ele ia ser redimido pelo Senhor. E como é que ele vai ser salvo? E preste atenção nisso, irmãos, nos detalhes. Ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Você já viu, não é? Ele foi para a casa de um pecador, porque eles não eram pecadores. Os fariseus não eram pecadores. E esse aqui era um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
Irmãos, veja, parece, o texto não descreve que Cristo disse assim: te falta alguma coisa, vende o que tens e dá aos pobres. O Senhor não está tratando. A graça redentora já foi: Zaqueu, eu vou para a tua casa. No meio daquela multidão, ele chama Zaqueu pelo nome, e ele recebe Cristo com alegria, e ele ouve de Cristo, e o efeito dessa graça que o alcança é obediência. Eu vou dar para os pobres, não te falta nada, mas o efeito da graça é a obediência. E aí ele diz: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A fé, ela é professada. Como eu creio, o fruto da minha fé é a confiança nele. Eu não confio mais no que tenho, no que possuo. Eu devolvo o que eu roubei, e eu distribuo com os que não têm nada o que é meu. A graça me faz obediente. Não é a expressão da fé vazia que me redime, mas é a fé poderosa pela graça que me faz viver em submissão ao senhorio dele em todas as áreas da minha vida. A lei agora foi colocada no lugar certo. É fruto da graça salvadora. A obediência é fruto da graça redentora. O fariseu queria fazer da obediência o fundamento da sua salvação. O publicano, como fruto da graça salvadora, da perfeita obediência de Cristo. Que coisa impressionante pensarmos nessas coisas, irmãos. A maior de todas as preocupações, que eu diria, é que desde a minha juventude eu percebo a inclinação no meu coração para confiar em mim mesmo. Daí a dificuldade de interpretar a própria Bíblia. É fruto do meu próprio pecado. Como que o pecado me faz um péssimo intérprete das Escrituras? E como que a graça redentora me faz ver a beleza orgânica, perfeita unidade da Escritura? Como? Porque tudo passa pela obra poderosa da aplicação da obra de Cristo pelo Espírito ao meu coração. O véu é tirado. A primeira coisa que eu descubro: eu não posso confiar em mim mesmo, nem na minha força, nem na minha própria obediência.
Esse texto nos ensina a orar. Esse texto nos ensina que nem sempre orar é orar biblicamente. Esse texto nos ensina que nem sempre obedecer revela que nós somos de Deus, dependendo de onde colocamos a obediência na nossa vida. Se a minha obediência é base da minha salvação, eu preciso conhecer a Cristo hoje, urgentemente. Às vezes é ao mesmo tempo que conforto para a nossa alma, irmãos, nós sabermos que não podemos confiar em nós mesmos, mas nós podemos confiar no Senhor, verdadeiramente, que estamos seguros, não apenas para essa vida, mas para a vindoura. O que faço para ter a vida eterna? Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, fluirá do teu interior rios de água viva, que flui, que corre para a eternidade. Se você crer no meu nome. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia e sermos desafiados de modo inequívoco, sem restrições, confiar em Ti somente. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo nesse Teu santo dia, a fim de que Cristo, nosso Senhor, obediente Filho do Deus Altíssimo, seja de fato a nossa segurança e a nossa salvação. No nome dEle nós oramos. Amém.